gente, meu nome é Camila Mendes e eu vim aqui novamente no canal para apresentar para vocês esse tarô Videntes da Luz. Ele tinha só a versão importada dele e estava muito caro, mais ou menos uns R$500, e agora lançaram essa versão em português. E eu estou aqui pra gente ver junto a ela a qualidade da carta, os simbolismos, enfim, tirar todas as dúvidas que alguém possa ter em relação a isso. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilha, comenta. Estaremos sempre respondendo qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Vamos lá! Bom, pessoal, ele vem com esse saquinho aqui, né, protegendo a caixa. Diferente, quando eles fazem um tarô nacional, eles não fazem essas caixas resistentes, assim, eles fazem uma coisa assim bem fininha, que a gente até acaba colocando fora, mas essa é uma caixa que a gente pode guardar o tarô tranquilamente, sem depender de saquinhos, tá? Ele vem esse livrinho, que eu já folheei, porque eu gosto muito de olhar antes as cartas e analisar bem as imagens para trazer elas para vocês e conseguir comentar, porque eu acho que quando a gente recebe um tarô que tu não conhece, abrir na frente de vocês e comentar, é um pouco complicado. Eu gosto de ter aquele momento, né, de olhar cada carta e pensar, refletir. Esse livro aqui, ele não vem explicando muito sobre as cartas, tá? Ele fala sobre os arcanos maiores, os arcanos menores, sobre se conectar. Ele fala sobre alguns tipos de tiragens, sobre usar cartas invertidas, porque esse tarô tem como usar ela invertida. Mas ele, assim, ó, ele não detalha do porquê a carta é assim como em alguns outros tarôs que existem. Eles só colocam a vivência de luz, a vivência de sombra, como se fosse ela invertida. E mais ou menos o que significa o louco, né? Não exatamente detalhando o que tem na carta, né? Os elementos que tem na carta, como alguns outros tarôs. E ele tem uma frasezinha, assim, tipo, louco, estou pronto para essa aventura, para o caminho da alma. Então, todos eles têm isso. Ele também tem a explicação dos arcanos menores também, com frases. E é um livro bem básico, não dá para se guiar, né? O melhor é estudar por livros de estudo de tarô, mas é um livro bem interessante. Vem a fitinha, como nos tarôs importados, que normalmente vem. Como eu disse, a caixa é bem boa, de ótima qualidade. Ela vem embaladinha no saquinho. E aqui eu vou mostrar pra vocês a carta do louco, né? Uma moça ali num penhasco se jogando com uma mestiça na mão. Aqui parece uma água, uma mandala, algo cheio de energia. Ela tá com o rosto sereno. Então é uma carta bem realista, assim, em relação ao louco, assim. Eu acho que não foge muito, né, do tradicional. Só que ela usa mais essas mandalas, símbolos, pedras, energias para mostrar esse tarô. E o que torna ele muito bonito. O verso dele é assim. E dá pra usar ele invertido também, sem problema nenhum. E a qualidade dele é muito boa. Qualidade de tarô importado, revestimento também é muito bom, tá? O mago, né, mostra ali um homem sentado numa posição de meditações, mostra ele manipulando as energias. Nas cartas normais do mago a gente tem o atame, copas, paus e pentáculo. E aqui a gente tem os símbolos, né? Não sei se vocês conseguem ver, os símbolos da terra, do fogo, da água e do ar, em vez de terem esses tradicionais símbolos que tem nos outros tarôs. E ele tá ali manipulando as energias, que é coisa do mago, né? Tu tem todos os elementos, só basta aprender a manipular ele de forma correta que tudo vai correr bem. É uma carta bem interessante, eu gostei bastante desse tarô. Deixa eu ver, tá.
virado. A carta da sacerdotisa também, ela saiu uma carta bem diferente do tradicional. Ela mostra uma mulher com os olhos fechados e o terceiro olho dela ali tem uma luzinha brilhando, como se ela fosse uma pessoa extremamente sensitiva e pudesse ver com a intuição, com a mediunidade dela, do que com mais assim do que com os próprios olhos. E aí tem essa energia que liga ela e o céu, né, a lua, que é da sacerdotisa. Então é uma carta diferente, mas ela traz a essência da sacerdotisa, é bem interessante. E aqui tem algumas runas, assim, a gente vai ver vários símbolos nesse tarô. A carta da imperatriz está muito linda, né, diferente de uma mulher sentada no trono, rodeada de uma floresta, com animais que a gente tem como a imperatriz. Nós temos aqui uma mulher que provém tudo dela, né? Então a gente vê que dos ombros, das costas dela estão saindo águas com peixes, dos braços e do cabelo estão saindo as folhas. Ela está sendo banhada pela luz do luar e a barriga dela é como se fosse o mundo. Então a imperatriz é como se fosse a própria terra, a própria Gaia, né? Que no livro fala sobre isso. Então é uma carta extremamente positiva, fértil, tudo que representa realmente a imperatriz, ela conseguiu representar nessa carta, mesmo de forma diferente. Nós temos aqui um imperador, né, um homem sentado no mundo, com uma peça de xadrez que simboliza o rei. Aqui na parede ele tem os chifres, que significa poder, né? E uma tatuagem de uma cruz, que significa vida eterna. Então, ela está representando de forma diferente, mais moderna, o imperador, mas mesmo assim é ainda a essência da carta, né? É aquele poder, é um rei, é dominador, né? Uma pessoa regrada, uma pessoa que está ali para controlar. Então ela tem a essência, assim, olhando ela tu consegue entender a essência do imperador, que isso é muito importante. A carta do Hierofante é uma carta bem interessante, eu achei bem legal. É um homem sentado ali numa pose de meditação, sorrindo, né, para as infinidades da vida. Atrás dele é uma escada, como se fosse a escada da sabedoria. Então, como se cada degrau que ele subisse, né, ele alcançaria mais sabedoria ainda. E lá no final, né, tem a mandala e bastante luz. E não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem vários símbolos ali, pentagramas, enfim, runas, símbolos da bruxaria. Tem várias mensagens, né, nessas cartas. E é muito interessante. O Hierofante, ele significa isso, né, o conhecimento, a busca do saber, está sempre, né, se desenvolvendo. E essa carta, ela realmente expressou isso de uma forma bem diferente do que o tradicional, mas conseguiu alcançar, né, que a gente consiga entender ela olhando. A carta dos amantes é uma carta bem... Eu não gosto muito dela porque é uma carta ela mais voltada para escolhas, né? No livrinho fala sobre as escolhas dos amantes, mas ela sempre é representada por um casal ali, né, na união. Continua os símbolos que eu lhe falei sobre runas e símbolos da bruxaria, corações, enfim, pentagramas e tudo mais. Dois amantes, né? É o que mostra ali aquela troca de energia. Porém, a carta dos amantes fala, né, sobre escolha, sobre amor verdadeiro, sobre o amor a si próprio. É uma carta bem comum dos amantes, né? Não tem muito o que falar. Tem outros tarôs que tem cartas mais interessantes em relação aos amantes. A carta do carro ali também é uma carta bem bonita e também não foge, né, da carta do carro. Ela tem a charrete, a carroça, enfim, puxada pelos 2 cavalos, aparentemente bastante movimento, né, o rapaz ali em cima. A carta do carro é isso, né? É sobre ir sem medo, tomar a direção que precisa para ir atrás dos seus objetivos. É uma carta que está bem clara, não acredito que não há
dúvidas assim, em olhar e conseguir interpretá-las. A carta da força, uma carta diferente, mostra uma mulher, metade, o rosto dela tá com metade um leão e a metade ela. A carta da força fala muito sobre domar as nossas feras, nossos leões, né? Mas a essência é domar todas as nossas feras, que seriam a ira, ódio, raiva, enfim, saber controlar tudo isso para ser uma pessoa equilibrada e boa. Então, no livrinho, né, mostra ali, né, esse controle e assim ela sendo muito boa de coração, podendo dar afeto para seres mais frágeis. É isso que a carta da força traz nesse tarô. A carta do ermitão, né, que seria eremita, ela é bem interessante e muito bonita, né? Ela fala sobre buscarmos as nossas soluções dentro de nós mesmos, né? Que às vezes a gente precisa de um tempo para ficar sozinho para conseguir encontrar as nossas respostas. Então ali ela tava como se fosse no escuro, né? Com o lampião ali. E chegou um momento que ela conseguiu o que ela queria, que a luz ficou nela mesma e ela não precisou mais da lanterna. Então ela tá lá no alto da montanha, contemplando todo esse conhecimento que ela conseguiu. Eu achei uma carta lindíssima, de uma simbologia muito boa. A carta da Roda da Fortuna. Ela é um pouco diferente, né? Porque ela não tem aqueles elementos que normalmente tem, mas ela tem daquela forma que eu falei, simbólica, né? Os 4 elementos. Tem esse preto aqui embaixo, essas nuvens pretas, as nuvens brancas, um ar mais claro, um ar mais escuro, dizendo que uma hora tu tá bem e outra hora tu tá mal, uma hora tu tá em cima, outra hora tu tá embaixo. E isso é uma coisa do destino, a gente não consegue controlar o destino, a roda gira e a gente gira com ela. Então é uma carta que sim dá pra entender bastante, bem desenhada, bem explicada, achei muito bonita. A carta da justiça também é bem interessante, né? Porque muitos falam da carta da justiça ser cega e não gostarem, enfim, que a carta da justiça seja cega. E aqui nós temos uma mulher com os olhos fechados e um sorriso, enfim, com um rosto parece serena, né? E ela segura uma espada ali de 2 gumes, né? Como se fosse uma balança. E aí aqui nós já vemos um reflexo dela com os olhos bem abertos e um rosto bem sério. Então isso é a justiça mesmo. Ela pode parecer assim, mas na verdade ela é assim. Então tudo que tu faz, tu vai ter em troca. Então a justiça é isso, é um significado bem bonito, bem interessante. A carta do enforcado, ela é diferente, né? Essa carta do enforcado, né? Muitos defendem que a pessoa tem que estar numa posição realmente desconfortável. Só que a maioria dos tarôs, hoje em dia, elas estão numa posição extremamente confortável. E isso é um pouco complicado, né? Porque o enforcado fala sobre tu estar numa posição complicada, de tu estar preso, de tu estar ali tentando sair, né? Mas aqui, né, na simbologia desse tarô, essa moça que ela tá pendurada aqui, ela tá tentando alcançar esse rio, essa água aqui cheia de símbolos e energias, né? E ela tá tentando fazer o possível ali para conseguir alcançar isso. Então, o enforcado é isso, tu tá numa posição complicada, difícil, mas tu tá tentando alcançar algo melhor. Então, acho que a carta expressa bastante o simbolismo dela. A carta da morte, né? É uma carta belíssima. Eu acho que eu nunca vi uma carta da morte tão bonita como essa. Mostra como se fosse uma pessoa encapuzada, né? Mas ali dentro, onde era para ter o rosto, tem uma paisagem, árvores, um céu azul e aquele sol lindo, maravilhoso. Então a morte é isso, ela como se ela fosse ruim, mas lá dentro ela é muito boa, ela é uma nova chance, uma outra vida, um caminho novo. Então a morte, ela diz,
você aceita isso com dor, você vai sofrer, mas ela vai ser inevitável. Ou você aceita isso por bem e aí tu tem novos horizontes. É uma carta bem expressiva. A carta da temperança ali, né? A diferença é que normalmente as outras têm um equilíbrio de água ali, e esse aqui está equilibrando a lua e o sol. E aqui as energias, né? Entre a noite e o dia. A carta da temperança é uma carta de equilíbrio ali, então acredito que a carta tem todo sentido, apesar de não estar dentro de um rio, não ter aquele balanço com a água, mas tu consegue entender que é realmente uma carta de equilíbrio. A carta do diabo é a carta de um homem, né, te convidando ali, mas aí nas mãos dele tu vê uma pessoa ali em agonia e presa aos dedos dele. E ele parece ser bem convidativo, né? Esse símbolo aqui a gente andou procurando, enfim, foi bem difícil de achar o significado, a gente mais ou menos chegou próximo de que é um símbolo que normalmente tem em coisas do mal, assim, né? Não vou saber dizer com certeza, porque realmente o tarô é cheio de símbolos e a gente não conseguiu encontrar o significado de todos os símbolos deles. E no livrinho não tem. Então o diabo ele traz ali o convite, né? Que você tem que se divertir, que você pode beber, que você pode fumar, que você pode fazer o que você quiser, desde que seja com equilíbrio. Se você não tiver esse equilíbrio, você vai acabar em agonia, em desespero, você vai estar fora do seu equilíbrio, né? Fora da temperança. Então é uma carta bem interessante, bem representada também. Seria legal se ela trouxesse no livrinho todas os significados dos símbolos. A carta da torre é uma carta, parece uma árvore, né? Que o raio vem e parte ela, destrói ela. A carta da torre pra mim, né, no meu julgamento, é uma carta triste, né? Porque é algo que tá se desmanchando. E aqui a gente vê a tristeza na carta. São borboletas morrendo, o bichinho ali, que eu acho que é um esquilo, assustado com aquela destruição, com aquela violência. Então a carta da torre, ela, por mais que a gente entenda que são coisas feitas em bases que não são sólidas e elas acabam desmoronando e a gente precisa disso para fazer coisas melhores e mais sólidas, ela sempre vai ter a tristeza e o choque daquilo se desmoronando. Então ela é bem representada. A carta da estrela é uma carta muito bonita, né? Uma moça sentada, vê que é escuro aqui onde ela tá sentada, e ela tá olhando para o céu e laçando uma estrela ali, tipo como se fosse uma corda imaginária. E a carta da estrela, ela traz esperança, né? Ela fala muito sobre esperança. Então, por mais ruim que esteja a situação, o lugar, enfim, o que acontecer contigo, que tu tenha esperança. Então, a carta da estrela, ela traz essa mensagem de esperança. E a moça laçando aquela estrela e se segurando a ela, é como se ela estivesse segurando a esperança. Então, é uma representação muito bonita dessa carta. A carta da lua é uma mulher se afogando. É como se ela estivesse se afogando nos próprios sentimentos dela e ela não conseguisse ver as coisas de uma forma clara. Então a lua, ela traz essa mensagem, né, de distorção, de as coisas não são como parecem ser. A representação dela eu acho que podia ser melhor, né? É uma carta bem diferente das que eu conheço da lua. Mas a mensagem é a mesma, né? Tu só tem que realmente ficar olhando essa carta e prestando bastante atenção nela pra vir, né? O real significado da lua. A carta do sol, que não foge, né? Das cartas que a gente já vê nos baralhos de tarô. Uma pessoa bem feliz num campo, o sol iluminando, o sol enorme, enfim, o sol é praticamente do tamanho da carta. E a pessoa tá ali celebrando, e o sol é isso, né? É conquista, é vitória sobre tudo, muita prosperidade e felicidade. É bem bonita essa carta.
a carta do julgamento é uma carta bem interessante, porque mostra ali uma mulher tentando se libertar, e aí quando ela se liberta é como se a alma dela desse um pulo leve assim no universo. E a carta do julgamento é isso, ela não é nós mesmos, nós ao decorrer da nossa vida, nós fazemos coisas que são ruins, mas nós temos que nos perdoar em primeiro lugar, temos que aceitar os nossos erros, os nossos defeitos, e temos que nos libertar dele para nos tornarmos pessoas melhores, para fazermos coisas melhores, para consertar as coisas. Então a carta do julgamento fala muito sobre essa libertação. E por fim, dos arcanos maiores, vem a carta do mundo, né? Que ali está a mulher completa, feliz, sorrindo, encerrando um ciclo, né? Como eu disse, não tenho o significado dessas simbologias. Se alguém tiver e puder comentar aí para nós, seria ótimo. É uma carta que normalmente ela traz todos os 4 elementos, então talvez esteja relacionado com os 4 elementos ou algumas dimensões, não sei direito, mas é um encerramento de ciclo. Então o mundo é uma carta de completude, de que tu acabou de encerrar um ciclo bem. E claro que todo final de ciclo tem um início de ciclo. Então esses são os arcanos maiores que eu expliquei mais detalhadamente. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou mostrar os arcanos menores para vocês. Dois de copas, 3 de copas. Então é isso.
78 cartas. O baralho é muito bom de embaralhar. Também é bom de espalhar. E esse verso é: eu gostei muito, eu sou chata para verso de carta. Acho interessante poder usar ele em todas as posições que quiser. É um tarô maravilhoso que traz bastante diferenças raciais, de gênero, mulheres, homens, brancas, pretas, índias, asiáticas. Eu achei muito interessante e lindo, muito rico esse baralho de tarô. Eu acredito que vale muito a pena, sim, ter ele. Vi que há muitas compras. O site que eu comprei ele foi pela Pavão Branco, editora Pavão Branco, e chegou super rápido. E vi que muita gente tá comprando lá também. Então eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa para colaborar em relação aos símbolos conosco, pode comentar. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário mesmo, é só comentar que a gente estará respondendo todos. Muito obrigada e até a próxima!